Agora vamos lá. Peão do rei, abertura mais antiga que nós conhecemos. E4, peão 4 do rei, e C5, que caracteriza a defesa siciliana. Peão do rei, cavalo do rei se desenvolve normalmente, e D6, o que o Najdorf costumava jogar. D4, peão toma peão e cavalo toma. Nesse momento, as pretas só têm um ponto para atacar, que é esse peão central. Cavalo F5, F6, atacando o peão. Aí o cavalo C3 defende o peão. Certo? Aí começa a luta desses cavalos por esses dois pontos centrais. E6, isso para dominar o ponto D5. O cavalo não conseguia entrar, né? E aqui, na teoria, existem duas maneiras de atacar esse cavalo rápido, que seria com o bispo 5, que é a variante Richter-Hauser, né? E o outro é o ataque Keres com G4. Esse é possível porque ele tirou a possibilidade do bispo tomar o peão. Então, o peão pode jogar sem depender de defesa, porque a dama defende aqui naturalmente. A ideia é cutucar, agredir o cavalo, para que esse cavalo predomine nas duas peças centrais. G4, desenvolve o bispo e ataca o cavalo. O cavalo não tem para ir para frente, nem este, então o lance normal é esse aqui, cavalo D7. E agora ele atacou o peão avançado duas vezes, com o bispo e com dama. Por isso, torre G1. Na sequência de desenvolvimento do cavalo, desenvolvimento do bispo para defender o cavalo mais uma vez. E já preparando o roque grande. Como as brancas têm uma, duas, três peças ameaçando nessa casa, a variante Najdorf com A6 não só defende essa casa, como no futuro ele prepara o avanço. Depois da torre do cavalo, ele prepara o avanço do peão para atacar esse cavalo também. A mesma coisa que as brancas fizeram aqui, ele faz e de pretas. A6, como esse cavalo saiu do seu lugar, ele liberou a casa da dama 5. Não só que a dama vai lá, como ele prepara o roque também, ao mesmo tempo. E nesse momento ele está ameaçando tomar o peão aqui, porque o peão está cravado. Por isso vem o roque pequeno. Se é perigoso ou não, a gente vai ver na partida. A teoria naquele ano rezava que não tem perigo suficiente para dizer que eles não podiam ser o roque. E eu acho que até hoje é assim, porque esse peão aqui, se torre passa aqui, é defensável com esse cavalo aqui. Que sempre tem um tempo ainda mais, né, para as pretas. O roque pequeno e o roque grande das brancas.
que dá as partidas mais interessantes. Um roca para um lado, o outro roca para o outro lado. Tem muitos exemplos de partidas super interessantes nesse sentido. Torre E8, para poder socorrer a defesa desse ponto H, né? Se as brancas fazem isso. Né? Então, torre E8, torre G3 para multiplicar a torre para cá e, né, ameaçar. E aí, como não, ele acha que não tem mais perigo porque já tem suficiente defesa de jogo, G6 para mandar a dama de volta, e a dama volta aqui. Aqui nem aqui, não aqui, porque a dama está sujeita a ser atacada sempre, então a dama volta aqui. Agora, o avanço do peão na ala do rei significa que esse peão que vai atacar chega mais rápido. Quer dizer, perdeu um tempo, mas vai ganhar um tempo aqui no ataque na ala do rei. E aí, o bispo F8 para conseguir, para poder rei B1, que é para usar o cavalo, esse peão sempre fica sem defesa. Rei B1 e a dama desenvolve na coluna semi-aberta, que é normal dessa linha aqui. E lá vai ataque da ala do rei. Nesse momento, cavalo toma cavalo, bispo toma cavalo, e vem o contra-golpe na ala da dama. E vai ataque. E vai o contra-ataque. Como a dama está nesta casa aqui, o cavalo não tem volta para cá. Então o cavalo é obrigado a ir para lá. Não tem outro, a não ser sacrifique. E nesse momento o bispo completa o desenvolvimento da ala da dama. Certo? E aqui realmente vem o momento mais difícil, acho, desta posição, porque quando o peão toma peão, como é que você retomaria? Porque se retoma, peão toma peão, se retoma com esse aqui, é difícil você defender um futuro ataque nessa coluna. Eu acho que por causa disso o Najdorf defendeu com esse, para poder com a dama defender. Agora, há uma discussão bem grande, qual é melhor, ninguém sabe. Esse é um momento difícil dessa partida. Então, o Najdorf resolveu tomar com esse aqui para poder defender a parte fraca aqui com a dama. Como esse cavalo está sem defesa, está meio perdido, a defesa do B5 o B3 defende o cavalo, né? E aí as brancas perderam o domínio dessa casa por causa da saída desse cavalo. Agora o D5
peão. E agora tem duas maneiras. Se ele toma de peão, ele corta a ação do bispo para cá. Então é por isso que eles tomam de bispo. E agora finalmente nós temos um lugarzinho para esse bispo ativo, porque aqui ele ataca o ponto. E nesse momento completa o desenvolvimento. Cavalo B5, cavalo toma cavalo, bispo retoma, certo? Inclusive nesse momento ele tem a possibilidade eventualmente também com a torre defender, né? E essa posição é bem interessante. Tem uma fraqueza das pretas aqui, mas o desenvolvimento está completo. Aí eu acho que esse lance C4 é o segredo da posição nesse momento, porque se ele tomar um passando, que é movimento normal, ficaria assim. E aí, então, quando se joga C4, e se o bispo vai de volta, eu tenho a possibilidade de atacar esse ponto várias vezes. Então, a solução que Neudorf achou foi bispo toma bispo, torre toma bispo, certo? E agora ele tem um ponto de ataque, é por isso que ele dá mais G7. Quando o bispo foi atacado, joga primeiro torre dele. Aí foi torre D1, tá? A dama atacou a torre, né? Torre D1. Torre D1, tá? E agora o bispo C6. Isso. Nesse momento eu acho que a posição das bancas já é um pouco melhor, porque essa fraqueza é permanente, não consegue ir embora, porque é perigoso tomar, porque isso aí o bispo fica cravado. Mas como o ponto já existe como ponto fraco, agora com saída do bispo eu tenho esse lance. A partir daqui, de ponto de vista posicional, já pode ser considerado a parte meio perdida para as pretas. Materialmente está tudo igual, mas a debilidade aqui já... Isso foi um efeito quando ele tomou com esse, ele não quis formar esta posição. Mas se ele forma essa posição, essa dama não ia conseguir voltar. Então, o resultado foi que agora as pretas já estão, de ponto de vista posicional, perdido. Bispo defende. Aumenta a pressão em cima do bispo. Torre 2, pode defender de novo. Aí tem ponto de ataque aqui também, 2.
nesse momento nós temos um peão a mais liberado. C5. Então, se você olha a posição aí, ativo, está tudo ativo e está tudo se autodefendendo. Não ganha nada, mas está só passivo. Depois desse lance, as pretas já pode se considerar perdido de ponto de vista de posição, não de material. A E7 defendeu tudo, defendeu o ponto. C6. Agora não tem mais nenhuma peça ativa, está tudo passivo. Não tem mais ponto, não sei. Dama F8. F3. Tá, esses lances aí são lances mais neutros, porque as pretas não tem mais plano, não está parada, dentro da posição, não consegue mais fazer nada, já está totalmente amarrado. A5, não, foi E5, desculpa, foi E5, este. Do F6. Já dá para ver que as pretas já estão só num quadrangular pequeno, né? Não tem mais. Dama G7. Bispo toma bispo. Bispo. E dama E4. Agora o tabuleiro está todo dominado. Ameaça de cheques, e as pretas não conseguem mais fazer nada. Dama H8. Torre D6. Vai cercando tudo. CE8. Rei B2. Para não fazer nada. É questão de dominação mesmo. A5. É o lance que sobrou. Rei move de novo, esperando as pretas fazer, porque não consegue. Qualquer movimento em falso já está. A4. Bispo, peão toma peão. Torre A7. Dama D5. Não tem mais o que fazer. Dama D5, E4. Última tentativa, achar um pouco de espaço para as peças peão tomar peão. Dama E6. Tentando. Dama C7. Dama E7. Dama E7. Dama C7. Não, está E7 ou D7? Não, C7. C7, tá bom. Dama D4 e abandono. Está aberto o debate aqui. Essa é uma das vitórias mais importantes de um brasileiro na história do xadrez mundial. O torneio foi o torneio internacional da cidade de São Paulo, em 1978.
E é incrível que o mestre Dirk venceu o Najdorf com ele jogando a variante Najdorf. E esse é um fato a ser ressaltado. Mestre Dirk, como você se sentiu durante a partida contra o Najdorf e após a partida? Qual foi a reação das pessoas? As pessoas ficaram um pouco estranhadas na primeira rodada, mas na segunda e terceira rodada as pessoas me respeitaram mais do que no resto do torneio, porque como eu ganhei do Najdorf e depois eu consegui empatar mais com outros mestres aí, mudou um pouco. Agora, no decorrer do torneio, já descobriram que eu era o último colocado, porque eu não tinha conhecimento suficiente para enfrentar esse pessoal todo. Mas foi muito bem aceito, digamos assim, né? A partida foi muito boa, então até hoje está sendo comentado, digamos. Inclusive a partida foi publicada no Informador, que é a principal publicação de xadrez, pelo menos naquela época. Mestre, o que você sentiu quando soube que vocês viriam morar no Brasil? Eu era muito novo, eu tinha 17 anos, então eu me acompanhei o meu pai. Meu pai tinha um contrato de trabalho no Brasil e resolveu mudar para o Brasil e a gente foi primeiro morar em Jaguarão, na divisa Brasil com o Uruguai. Só ficamos uma semana, depois mudamos para Pelotas. Pelotas naquela época já era um centro, digamos, mais civilizado, mais movimentado. E em Pelotas tinha um clube de xadrez muito ativo, muito bom. E o vice-campeão brasileiro daquela época chama-se Carlos Peixoto, que deve constar até hoje. Era Carlos Peixoto e o irmão dele também. Os dois eram professor da Faculdade de Agronomia em Pelotas. Além desses dois, tinham vários bons jogadores e havia um campeonato interno de xadrez muito forte. E a influência Uruguai-Argentina no sul era bastante forte. O pessoal tinha muita literatura, principalmente argentina. Muita coisa em espanhol, né? E então a atividade de xadrez em Pelotas era, para aquela época, muito forte, digamos. E o Carlos Peixoto era um enxadrista muito culto, tinha muito livro, devia ter, sei lá, uma biblioteca de 200. Naquela época, né? Bastante coisa. Comecei a desenvolver mais no xadrez, porque eu já tinha xadrez da Holanda já bem desenvolvido, mas não era assim de alto nível, né? E como em Pelotas é uma cidade pacata, para o nosso nível atual, tinha tempo de se reunir no centro. No centro tinha, toda a tarde tinha jogadores no clube de xadrez, que é uma coisa hoje em dia não tem mais. Pessoas não têm mais tempo para ir no clube de xadrez aí, né? A cidade era menor, mas era muito ativo. E a partir dali se desenvolveu um xadrez lá. O Carlos Peixoto era eterno campeão lá de Pelotas. 2 anos depois, eu tirei o campeonato dele, eu consegui ser campeão pelotense. E mais um ano depois surgiu o fenômeno Mequin. Não sei se 2, 3 anos depois, porque faz muito tempo. Mas o Mequin, o pai dele morava em São Lourenço do Sul. O pai dele era funcionário da Caixa, não, do Banco do Brasil. E aí começou a ligação, o estudo em conjunto
né? Mas não era só ele, não tinha muitos jogadores fortes aqui. E da mesma idade do Mequinho, mais ou menos, um pouquinho mais velho, era o Herman também, estava naquela época, tinha 8 anos. O Mequinho tinha 13, 14 anos. Quer dizer, todos éramos... Não, eu tinha 18, 19, e os outros tinham 11, 12 anos, né? Então é um cultivo de xadrez bem interessante, que todo mundo tinha tempo. Que hoje em dia está difícil, tudo tem que ser, né? Mas então, esses 2 anos de tranquilidade de xadrez foi muito útil para desenvolver o próprio xadrez. Tanto que Pelotas, naquela época, a gente ganhava de Porto Alegre. A gente era mais forte que Porto Alegre. Fizemos match com Porto Alegre e ganhamos, né? Isso foi um incentivo muito forte também, né? E a coisa foi se desenvolvendo, né? Mestre, quando você começou a ganhar algum dinheiro com xadrez e quando você percebeu que o xadrez iria se tornar a sua atividade principal? Isso foi um processo bem devagar e lento, né? Mas quando eu fui campeão pelotense, que foi, eu acho que 4 anos depois que a gente chegou no Brasil, certo? Aí comecei a desenvolver. Meu primeiro torneio, depois que fui campeão pelotense, foi no Rio Grande do Sul, um torneio internacional entre brasileiros e argentinos em Uruguaiana. Naquela época ainda tinha trem, passava o Rio Grande do Sul todo, né? E eu me lembro que fui de trem de Pelotas para Uruguaiana. Uma rodada era Uruguaiana, a outra rodada era a Passo de los Libros, que era do outro lado da divisa. Foi um torneio bem interessante, em integração assim. E isso aí foi mais ou menos um motivo de ficar mais perto do xadrez. Em realidade, eu me afastei do xadrez porque, como eu era brasileiro, me impediram de jogar o campeonato nacional. E aí eu comecei a desenvolver o comércio de madeira porque eu tinha que ganhar dinheiro. E o xadrez não dava. Eu só comecei a ganhar dinheiro depois que a serraria no Acre fracassou. Aí eu voltei para o Rio, como fui campeão carioca, ganhei um contrato do Tijuca Tênis Clube, onde eu fiquei uns 12 anos dando aula no Rio de Janeiro. Quer dizer, aí eu comecei a ganhar dinheiro com xadrez. Como o Rio é um estado, naquela época era bom, mas não tínhamos xadrez suficiente para se profissionalizar, digamos, né? E aí eu comecei a vir para São Paulo e comecei a sentir um mercado maior. Eu trazia livros do Rio para cá, vendia para o pessoal daqui. Durante 4 anos fiz Rio São Paulo direto. Toda semana, fim de semana era no Rio, da aula no Tijuca Tênis Clube, e durante a semana eu dava aula aqui em São Paulo. Que ficou minha vida durante 4 anos. Como São Paulo, o mercado já começou a crescer um pouco, né? Aí começou a surgir a ideia da loja de xadrez, que foi, a primeira loja foi na Faria Lima, 8 anos na Faria Lima. E como havia muita falta de fornecimento de livros, de coisas internacionais, isso começou a florescer a venda de material, inclusive de peças de xadrez. Porque peças de xadrez aqui no Brasil era praticamente tudo fabricado em Curitiba, uma empresa chamada Bonato.
E eu revendia muitas peças de xadrez do tabuleiro, as peças de mesa, etc. E aí surgiu a ideia de eu começar a fabricar, porque o Bonata estava diminuindo e eu estava querendo entrar nesse nicho de material de xadrez. E apareceu um artesão que me associou comigo, ele fabricava e eu vendia. E aí começou a fábrica de xadrez lá. Certo? Essa fábrica de xadrez funcionou muito tempo em Pinhalzinho. Chegou a ser removido para Rondônia com as ferramentas todas. E aí funcionou 1 ano e meio lá, mas tinha muita madeira, mas não tinha eletricidade. E 2 anos depois trouxemos tudo de volta para São Paulo de novo. E aí começou lá em Pinhalzinho, perto de Bragança Paulista. E aí começou a fábrica de xadrez, de peças de xadrez. E a fabricação em Curitiba foi diminuindo, e eu fui crescendo. Naquela época, a quantidade de tabacaria no Brasil tinha todos os shoppings tinham uma tabacaria que vendia tabuleiro de xadrez, vendia peças, vendia coisas ligadas ao xadrez. E isso durou muitos anos, né? Dali eu viajei o Brasil todo para vender a produção, né? E vamos dizer, no início o Brasil tinha 200 shoppings. Hoje deve ter 5.000, né? Mas principais capitais de Brasília, BH, né? Porto Alegre, Florianópolis, todas as capitais principais eu viajava direto, toda semana, todo mês viajava uma vez para colocar a produção para vender, né? Isso foi digamos, o aumento da fábrica de produção de peças. A fábrica se desenvolveu bastante porque nós tínhamos um entalhador que fabricava essa peça, que até hoje ninguém tem uma peça dessa qualidade inteiriça, ou seja, não é uma peça só, não tem divisão, certo? Que hoje em dia ninguém mais consegue fabricar porque é muito trabalho e por isso sai muito caro. Mas até hoje produzimos um cavalo inteiriço, chumbado com feltro, certo? E essa peça, principalmente o cavalo, claro, as outras peças também, mas esse cavalo ficou famoso e levantou, digamos, um nível da fábrica. Esse senhor, esse entalhador, está comigo, trabalhando até hoje. Ele é um pouco mais velho que eu, tem mesma idade, mas tem uns 3, 4 meses a mais que eu. E até hoje trabalha comigo. Bom, primeiro eu vou começar contando como eu conheci o Dirk, como eu ouvi falar do Dirk a primeira vez. Apareceu na coluna do Renan Cláudios, irmão dele, uma partida dele. Eu não sei que ano foi isso, mas foi década de 80. E uma vitória muito bonita dele. E eu lembro que eu anotei a lápis, eu sublinhei Dirk Dagobert no Estadão, na coluna do Estadão, do Estado de São Paulo. Essa foi a primeira vez que eu ouvi falar do Dirk. Bom, a primeira vez que eu vi um jogo Amazônia, eu fiquei maravilhado. Eu estava num torneio organizado pelo querido árbitro internacional Roberto Teles, não lembro o ano nem o local, mas faz tempo, e eu vi um jogo Amazônia. Eu fiquei maravilhado, e eu fiquei grudado nessa partida, admirando os cavalos. E o jogador que ganhou a partida ficou super feliz, porque achou que eu estava
maravilhado com a partida dele, não era, era com o jogo Amazônia, né? E aí eu lembro que eu fiquei assistindo um tempão a partida, maravilhado com o jogo. Fui comentar sobre esse jogo com um amigo e contei, nossa, um jogo maravilhoso, os cavalos são lindos e tal. E o meu amigo disse, Mauro, esse jogo é feito pelo meu tio. Era o meu grande amigo, árbitro internacional, Marius. Né? Então eu paguei um mico contando para o Marius sobre o jogo do tio dele. Mais ou menos por 1991, um dia eu fui na loja do Dirk comprar um informador. Para você que é mais novo, começou a jogar xadrez há pouco tempo, o informador era um livro muito importante que saía a cada alguns meses, essa periodicidade mudou com o tempo, que tinha as melhores partidas do mundo analisadas. Tá? E eu fui comprar um informador, juntei dinheiro e fui lá comprar. E aí conversei com o Dirk. Né? Mas quem me atendeu e quem vendeu o informador para mim foi a Lourdes, que muitos anos depois, hoje é a contadora do Xadrez Total, uma pessoa muito querida. Mas foi ela que me atendeu naquele momento, em 1991. Né? Ali foi a primeira vez que eu conversei com o Dirk. Anos depois, ainda nos anos 90, porque eu já estava viajando muito para muitos torneios, arbitrando, organizando torneios, o Dirk me convidou para ser representante dele. Eu fiquei todo orgulhoso. Então eu vendia as mesas, as peças, os tabuleiros do Dirk e ganhava uma comissão. Em 1999, ainda antes de me tornar árbitro internacional, eu fui arbitrar um torneio em Portugal, o Open de Lisboa. O Kasparov estava lá só para dar simultânea, o Spassky também e o Dvoretsky só para dar palestra. Então vocês imaginam o tamanho e a importância desse festival. E o Dirk me pediu para levar um jogo Amazônia, tá? Não um tabuleiro, porque não ia ser possível, mas um jogo Amazônia para vender. E eu imaginei que esse jogo estava vendido. Bom, ligações internacionais nessa época eram muito caras, né? Então a gente se comunicava por e-mail. E eu mandei e-mail para o Dirk dizendo, cheguei em Portugal, estou em Lisboa, estou no hotel tal, o torneio começa tal dia, né? E era no pavilhão de esportes, o Open de Lisboa, e o Dirk falou, tá, espera aí que eu vou resolver isso. E foram passando os dias, acabou o torneio, eu fui a Coimbra, voltei para Lisboa, dei uma palestra, e eu pensei, eu não vou voltar com esse jogo para o Brasil, porque eu estava com um monte de presentes que eu tinha recebido e coisas que eu tinha comprado. E no último dia, apareceu um senhor de terno e gravata e comprou o jogo. Eu lembro que ele me pagou com um envelope que eu não abri, um bolo de dólares, nessa época a moeda de Portugal era escudo ainda, não era euro, e com um bolinho de dólares, e eu trouxe para o Dirk. O Dirk foi me buscar no aeroporto de Guarulhos e me deu carona. Então eu lembro que foi uma venda internacional onde eu fiquei muito preocupado porque eu não sabia quem era o comprador. E nem o Dirk sabia, porque ele estava negociando. Então foi uma história muito curiosa. Em 2009, a Confederação Brasileira de Xadrez trouxe para o Brasil um dos torneios mais importantes da história do xadrez brasileiro e o torneio mais importante do Clube de Xadrez São Paulo no século XXI, com certeza. O Continental das Américas veio para o Brasil pela primeira vez naquele momento, em 2009. E eu fui escolhido como chefe do comitê organizador local. O torneio, a CBX escolheu São Paulo e me escolheu como chefe do comitê organizador local. E nessa época o Dirk tinha, como eu disse, o ateliê dele no segundo andar do edifício do Clube de Xadrez São Paulo. E nós sublocamos, a organização do evento sublocou o segundo andar do Dirk durante quase 2 semanas de torneio. Só que o Dirk teve o direito de manter a lanchonete dele. Então ele servia deliciosas pizzinhas, pão de queijo e uma cerveja estupidamente gelada para os participantes do torneio podiam adquirir, podiam consumir lá. Né? Então foi um momento muito importante, o Continental das Américas da FIDE de 2009, e o Dirk teve uma participação nisso. Mais ou menos em 2010, eu já tinha o meu portal, xadreztotal.com.br, já bem consolidado, e eu resolvi fazer uma homenagem, dar uma ajuda para o Dirk,
de coração, eu fiz um site do Dirk dentro do portal Xadrez Total. E foi o primeiro site que o Dirk teve para começar a vender, foi legal para as vendas. E um dia o Dirk me liga e fala, você vai passar pelo prédio do Clube Xadrez São Paulo, onde era o ateliê dele naquela época, o local de aulas? Falei, Dirk, vou passar, tá? Então pega uma mesa depois, tá? E eu achei que era para entregar para alguém a mesa, né? E aí eu peguei a mesa, levei para casa na época, ainda não existia o Xadrez Total sede, que nasceu só em 2015. E depois eu liguei pro Dirk, o Dirk não estava quando eu fui buscar. E eu falei, Dirk, aonde você quer que eu entregue essa mesa? Ele falou, é para você. E ele me deu uma mesa como essa, e a mesa que eu uso, é a mesa 1 do Xadrez Total, é a mesa que eu uso para dar aula até hoje. Em 2015, eu gravei alguns vídeos no estúdio profissional sobre xadrez básico. Hoje, nesse momento, aqui no YouTube do Xadrez Total, esse vídeo está com mais de 500 mil visualizações. É um vídeo aprendendo a jogar xadrez. E esse vídeo foi feito com um tabuleiro e com um jogo de peças Amazônia, na época, emprestado pelo Dirk. Então, isso serviu para divulgar também o jogo Amazônia e o tabuleiro Amazônia. Como eu contei, em 2015 abri a sede própria do Xadrez Total, em São Paulo. E fiz um acordo com o Dirk, onde eu adquiri algumas mesas, peças e algumas peças de xadrez gigante também para o Xadrez Total. Então as mesas principais do Xadrez Total são mesas do Dirk e as peças principais são peças Amazônia do Dirk. E com essas peças nós organizamos vários torneios importantes, entre eles a final do Campeonato Brasileiro Feminino, naquela época fechada, com 10 das melhores jogadoras do Brasil, referente a 2015 no Carnaval de 2016. Então tem uma história muito importante do Dirk e das obras de arte que ele faz no Xadrez Total também. Pegando o pior de cada uma das duas. A gente entra, pelo menos. Cavalo toma, e cavalo e peão toma cavalo. Toma dentro. E aí aqui ele ataca, aí eu saio pra cima, eu saio pro lado que parece bem ruim, eu saio pra cá. O tabuleiro é plano, tá? Pra cima, pra baixo não tem, tá retinho aqui. Minha professora de geografia falava, tem um mapa dele. Mas para cima nada, para cima, para norte, para sul, frente era o geógrafo. Aí cavalo H6, esse cavalo que parecia estranho ali. Cavalo no canto causa desencanto. Mas esse tem uma ideia, Jack. Amarrando em cima da chama. Qual que é a ideia dele, Jack? Você tinha falado. A ideia do cavalo H6. Mas esse lance tem? Tem alguns na inglesa principalmente. Para poder sair o peão. Eu acho que o Jorge das Peças vai querer jogar cavalo I4. Ninguém rock, mas normalzinho. Ele deu uma BC, esse aqui é chato. Eu tô no quase raio-x aqui. Da peça do chefe. E aí, aparentemente, só tem um possível que segura isso aqui, que é este. Pra não perder o risco, tá? Então. Mas nós já tentamos este, esse aqui é muito lento. Tá complicado porque aqui já a minha formatação não tá boa. Mas então nós travamos. Travamos. Aí jogou a 5. Então, agora para justificar esse lance, a minha recomendação. Antes, né? Antes não, agora, né? Agora já tentar. Acho que sim. Para valorizar. É uma torre de mostrar o cavalo no canto, né? Uma torre parecida com a do Gambito do Rei, formação parecida, né? Aqui eu tenho uma partida bang faroeste. A partida de um jogador melhor contra um pouco pior. Então, estamos. D3. Tem que jogar. Eu tentei. Ele jogou este. Foi agressivo. Nessa fase ele estava agressivo. Eu queria tirar isso aqui, mas aí foi o que você falou. Não precisava tirar esse rei daqui, né? Eu vi esse
bispo Tá já impedindo. está impedindo esse avanço e esse raio-x. Investigação com alguma outra coisa. É avançar expande em F4, F5. Não que o lance seja ruim. Não é ruim, né? Mas podia ter um potencial melhor ali, né? Mas você tirou o rei lá? Sim, tirei. Tirou? Tirei. Porque para poder usar o Isso, bispo não vai. exatamente. Passou a usar aquele, mas esse aqui ficou sem É. Nem os bispos. Você não gosta dos bispos. Você Esse é meio... alguma coisa contra a igreja. eu acho que é um protesto aí. Vamos lá. A3, C3, aqui. Acho que aí você foi. Eu vou te dar um troféu aqui, eu tenho um bispo lá em cima. Opa! Ah, boa. Opa, dá aí, troféu. Me dá aí. Troféu bispo. Eu quero esse aqui, o troféu ali. C3. E aí ele arrancou. Não, bem jogado nos dois lados. Eu me sinto um O pouco lado assim. tem os dois bispos inativos e os outros também. Esse, se bem que ele também tem problemas, né? Também Tem tem traços, traços, né? Ele abriu para fazer torta. Ele estava com a ideia de Passar. Ele passou posteriormente, né? Não dá spoiler, Wilton. Porra. Esse foi lá, mas que coisa. F5. Aí fiz o lance 2 atrás, né? 2 atrasados, mas foi feito. Dado 6. O dia que soprou esse lance pra você durante a partida? Não, tô ligado. Mas eu ouvi ele falando, por que esse peão DF tá esparrado aqui? Joga pra esse porcaria. Aí D6, F toma G, e aí isso toma G. foi. Isso aí. primeiro monta, depois desfaz. Não é assim. Essa era a Primeiro primeira- monta, depois desfaz, né? Captamos esse momento. Então, aí o lance que a gente recomenda agora, né, que é esse problema do rei, seria A C4. abertura da coluna aqui, com, aí se primeiro monta, né? Então, quando a gente joga, nós aqui que somos alunos dele, a gente joga e ele escuta a bronca em seguida. Se eu fizer esse lance, o que eu vou ouvir do Dirk? Essa torre aqui, o que faz parado? A torre da O Fernanda. que Joga pra que tem na cabeça para pensar? Esse lance aqui, o que faz? Não faz nada. Essa aqui também. Então, Sai, tem que sair da linha. sai de baixo. Aí C3 é rock, F5, D6, F, aí foi o lance pobre, né? F toma G, H toma G. Aí Tão foi- bem em F esse peão. Tava. Aí, Mas pelo menos abriu a. a minha intenção era abrir essa coluna, Mas pra ter podia fazer. só que precisa desse junto, né? Aí faltou. Aí esse aqui, aí ele jogou a torre de tarde, né? Passa pela frente dos peões. Aí D4, eu tentei tocar essa torre, aí lá veio pra cá, lá veio rápido. Estava olhando para o espião, né? A capivara gosta de peão. Muito. E de dar cheque também. De dar cheque. Agora vê o cheque, dá o cheque. Infelizmente eu não consegui chegar no rei dele pra dar o cheque, mas... Outro spoiler. Mas daqui spoiler, não tem graça. E ataque de risos também tem. Isso. Já que ele tá ali com a torre dando sopa, Então, o xadrez tem dois lados, tinha que ter analisado os dois. Porque podia esse fazer. era melhor. Eu cheguei a analisar os dois, só que... E ameaçar lá, né? E que eu não joguei. Essa aqui, ó, né? Boba. Ali era melhor. Eu vi os dois e escolhi o pior. Aí fui... E esse tem também a chegada. essa chance chance. D5 ali no cavalo. E essa aqui foi boa. Mas o cavalo foi pra G3, ok. Esse não foi bom. Tinha um lance mais rico. Aí ele trouxe pra H4, eu trouxe um pouco pra cima. Aqui já eu tô me sentindo ruim. Aí você tava D, não sei se precisava, se dava. Ele não perdeu tempo retomando, ele já veio com este. Já veio pra cima. H3. Então era necessário. Eu não sei, eu tava me sentindo apertado aí com essas coisas. Assim, Vai, o banheiro no meio da partida, ó. Se tiver banheiro por perto, não é Eu podia ter jogado exatamente esse, talvez. Eu jogo nos torneios que não tinha banheiro por perto. Eu sei. Eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso, inclusive. Aqui não, porque eu tinha chegado. Eu já tô apertado. Comentário meio esquisito, mas. Agora, o que sugere aqui? H3, se H3 não É o sai. H3, eu acho que não. Mas o que eu faço? Eu também sem lance aí já. Tá. Esse é o problema. Eu estou um pouco sem lances aí, né? Mas tá bom. Tem que fazer. Tem que fazer. Acho que foi meio necessário. Né? Aí ele veio de bispo, eu achava que ele viria de dano, ele veio de bispo. Então, é
tinha que achar um. Você estava tentando esse, né? Tentando F7 com Tá começando a dar cheque. Em algum momento vai ter uns temas de Bispo por G6, alguma coisa assim. Com o cavalo aqui já teria mais chance, né? Que aqui está muito forte. Essa parte eu não joguei bem. Aí foi cavalo G4. Mas o que ele está ameaçando? Está ameaçando um duplo aqui? Exato. Isso. Eu vou ganhar qualidade. Aí Então, dama 3? não, aí vem o duplo. Eu jogo aqui. Não, aqui. Esse foi o lance, foi o que eu joguei. É praticamente o único que defende alguma Está coisa. pressionando. Contra o jogo. Aí cavalo E5. Ele jogou este. Então nessa dama. Aí tentei achar, achei o único que. Achei que funcionava, mas não funcionava. Não tinha outro, não. Eu tentei ver se eu me ajudei a encontrar. Não tem na casa aqui. Não É escasso. tá escasso. Né? Aí já tá me sentindo bem mal. Na parte de. Esse aqui. Não, esse. Foi esse G4. Assim. E aí ele jogou bem, isso foi bem bonito. Daí não sei, eu joguei isso. Joguei isso aqui. Entregou a qualidade. Podia ser aqui. Deixa eu ver. Será que eu deixei passar isso? Eu tava vendo o mate, isso eu acho que é fantasma. Mate fantasma. Mate fantasma. Também é normal. Se o rei tivesse em G7, podia passar a torre de F para H, para H8, mas o rei não tá em G8. O rei tá em G8 tá trabalhando a torre. Isso. Então acho que não é tão perigoso. Considerando que não foi o lance que eu fiz, isso seria muito melhor, né? Tá, então, sobrevida. Aí eu abandonei em seguida, fiz mais um lance que foi. Já abandonou? GH3. Ah, kamikaze. Já tava GH3. Aí, eu joguei. Você jogou torre. Isso, tava aqui. Torre F3. Você deu a torre. Deu a torre. Eu achei o lance. Gostei, estava aqui, né? Qual foi o lance? Não, Não, também não, já estava tá na Tá cara. aqui. Tá. Foi Eu vou torre esse, F3. foi esse. E ele fez o quê? E aqui, por Mas exemplo, aí, não tinha negócio assim? Não, A dama aqui tinha, né? Mas aí seria. Mas ele não tinha o lance, né? Daqui da dama Tava aqui. Ele veio com o bispo. Está dizendo que em vez de jogar a torre, tem que vir para cá, porque a ameaça é essa aqui, ó. A ameaça é essa. Está ameaçando lá. Ameaçava alguma coisa, né? Pode ser. Ele ficou muito passivo na partida, né? No final, aí, esse final ficou muito ruim. Eu não. Botou todas as peças dele. E aí como terminou, só pra entender? Jogou aqui, tá aqui, Esse cavalo tá aqui. tá aqui. Aí, foi torre ali, tomou a torre aqui, Ah, torre por H3. por H3,